Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Fabiano aqui de novo. Então, hoje nós vamos estar falando, né, sobre o final do E-Social na prática ali, né, fazendo um encerramento, né, desse webinar que a gente fez aí sobre o E-Social, onde a gente falou desde os eventos iniciais, os eventos, né, não periódicos, foi dividido em duas etapas, e agora chegamos, então, na parte final. Nessa parte, o que nós vamos fazer ali, né? Vamos fazer uma revisão da tela de novo ali, da transmissão, caso alguém não tenha acompanhado os outros webinars. Vamos falar sobre os eventos periódicos, como é que faz o fechamento de folha, como tem que cuidar de envios, como é que se faz uma empresa ser em movimento também, né, que é bem importante, e como é que funciona a importação do XML ali do E-Social. Então, isso vai ser o nosso conteúdo de hoje. Então, só para retomar aqui, né, como a gente já falou nos outros webinários, onde é que faz a transmissão do E-Social dentro do MDP. Então, é lá em movimentações, né, empresa, E-Social, fechamento e geração e transmissão. E aí ele vai abrir, né, a nossa querida tela de transmissão ali, né, onde a gente vai sempre, então, selecionar ali do lado esquerdo os eventos que a gente quer transmitir, que nesse caso hoje serão os eventos periódicos. Acima a gente tem a empresa a qual estamos trabalhando, a gente tem a competência a qual vamos estar gerando esses XMLs, o botão de carregamento e transmissão, nada mais é do que o botão de carregamento já faz algumas análises, né, na montagem do XML, para caso ele encontrar alguma divergência, ele já advertir vocês da correção do mesmo, e depois o botão de consultar e transmitir, a qual vai fazer a entrega junto ao E-Social, e caso esteja lento, né, que às vezes acontece de mandar para o E-Social e ficar naquele status de aguardando um retorno. Então, o botão de consultar e transmitir, ele vai, além de transmitir, ele também vai ficar fazendo essas verificações toda vez que vocês clicarem ali, para ver se houve um retorno já daquelas informações. Ao centro da tela, a gente tem ali como é que está o status, né? Se está aguardando envio, se foi concluído, se deu algum erro. Tem alguns filtros ali que a gente pode ativar ou desativar, né? Ali em cima, para mostrar aqui embaixo. E depois ali embaixo a gente tem um resumo de tudo que está acontecendo, né? Tudo que já foi enviado, tudo que não foi, se tem algum erro. Então a gente consegue ver os eventos e clicar nele para ir direto ao evento com alguma dificuldade. E aqui na parte superior, a gente tem os menus para fazer ali o fechamento e tudo mais, né? Muitas vezes a gente não tem ali um início de uma empresa, um envio de rúbricas, ou algum evento não periódico, como uma admissão, um afastamento, né, um desligamento, mas a folha, tendo pelo menos o Prolabore ou um funcionário, todo mês a gente vai ter, né? Então, um envio pelo menos de 1200, 1210, fechamento, isso a gente não vai poder fugir. Claro, aí os outros vêm na consequência, né? De tipo, tem uma admissão, aí vai transmitir eles ou não. Então, tudo isso vem a cargo de cada um desses eventos ali na hora de transmitir, né? Então, o primeiro evento que a gente vai conversar é sobre o 1200, né? O 1200, ele é responsável pelo envio ali, né, das remunerações da folha de pagamento. E ele também vai ser responsável por fazer a tributação do INSS e do FGTS. Lembrando que o FGTS a gente não precisa fazer o fechamento para poder já consultar seus valores lá no FGTS digital. A partir do momento que a gente encaminha a folha no 1200 junto ao E-Social, já a parte do INSS, o imposto de renda, não, né? Vocês têm que fazer também um fechamento, o 1299, que a gente vai falar em seguida. Aí sim ele vai entrar na DCTF Web os valores. Então, o que vai ser transmitido no 1200? Salário, folha de adiantamento, folha complementar, folha de dissídio, folha de rescisão, adiantamento de 13º final ali, tudo vai ser enviado num único 1200, né? A única diferença desse 1200 é o mês de dezembro. O mês de dezembro que a gente tem que tomar um cuidado, porque em dezembro a gente vai ter dois 1200. A gente vai ter o 1200 do mês, que contempla tudo isso que eu falei, né? Salário, adiantamento, férias, tudo vai estar tendo ali. E aí, no 13º final lá, a gente vai ter o 13º final, ele vai ser num envio separado. Vou até abrir o sistema aqui para mostrar para vocês, ó. Quando a gente vai fazer a transmissão aqui, ó, do 1200, então a gente tem aqui a transmissão dele, né? Então pode ver que ali tem ali no mês, ali a competência, e eu tenho as informações ali que eu estou transmitindo naquela competência. Agora, se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, 12 de 26, pode ver que aqui vai surgir mais uma opção. Eu vou poder selecionar qual apuração que eu quero mandar, se é mensal ou anual. Tanto que quando a gente carrega o XML, ele aparece ali, ó, mensal, anual. Então quer dizer que o quê? Isso aqui são folhas do mês, e essa aqui são a folha de 13º. Para não ficar confuso em dezembro, na hora de fazer a transmissão, vocês podem filtrar. Você pode selecionar só mensal, aí não vai aparecer, ou só a anual, que aí vai aparecer só a folha de 10º para a transmissão. E sempre lembre que em dezembro vocês vão ter duas folhas a serem enviadas. Um 1200 da folha, das folhas que estão acontecendo naquela ocorrência, né? E um 1210. Por que isso? Porque o INSS dessa folha, né, ela vai ser recolhida separadamente. Então, por isso que a gente tem que ficar atento com relação a isso. Então, a dica que eu sempre dou, né? Tomem cuidado com o mês de dezembro. De janeiro a novembro é normal. Tanto que a gente bota aqui, por exemplo, novembro, ó.
Ah, mas novembro tem um adiantamento de 10. Não tem problema. Ele vai junto num único 1200 com as informações da folha. Por quê? Porque ele não está recolhendo INSS, né? Só faz o recolhimento do FGTS. Então não tem problema com relação a isso. Agora, dezembro, né, o 1200 de dezembro, a gente vai ter que ter dois envios. O envio das folhas e do 10º separado. Tá? Já no 1210, ele muda algumas regras. O 1210, então, o que a gente vai encaminhar nele? Então, a gente vai encaminhar nele o líquido da folha, né, de pagamento. Dentro dele já vai algumas informações de plano de saúde, pensão. Esse 1210, ele é o responsável pela questão da DIF, né, da substituição da DIF. Tanto que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a ele, tá? Porque ele usa a data de efetivo pagamento. Então, quem trabalha com regime de caixa que projeta para o próximo mês o pagamento, sempre tem que lembrar que quando você está fazendo um mês, você está olhando, na verdade, o passado, né? Então, por exemplo, se eu fizer agora o mês 5, 12/10, e eu trabalho com regime de caixa, quando eu enviar o mês 5 do 12/10, eu estou fazendo, na verdade, um 12/10 da folha do mês 4, porque a folha do mês 4 eu projetei para pagar no mês 5. Quando é regime de competência, não. Regime de competência está acontecendo no mesmo mês. Então, o 12/10, ele vai estar relacionado sempre ao 1200. Então, eu não consigo enviar um 12/10 sem ter um 1200 ou 2299 ou 2399, que é os desligamentos. Isso sim é possível, né? Mas então, por exemplo, Fabiano, posso mandar o 12/10? Você já mandou o 1200 ou mandou o desligamento? Não, então você não vai conseguir enviar, porque ele precisa dessa informação junto ao e-social para poder fazer o encaminhamento do 12/10. Então a ordem sempre qual é? 1200 e 12/10. Desligamentos, 12/10. Sempre nessa ordem. Tanto que quando a gente precisa remover alguma informação, a gente tem que fazer o processo inverso. Remover o 12/10 e depois remover o 1200. Então, por quê? A gente precisa remover o que foi informado de líquido para poder tirar. Mas é uma cascata. Envia 1200 e 1210 e depois, se precisar, remover ao contrário, 1210 e 1200. Porque um depende do outro. A diferença também no 1210 é que em dezembro a gente não tem dois. Em dezembro ele é só um. É diferente, né? Porque quando a gente manda lá, aqui no sistema mesmo, ó, quando a gente clica aqui, ó, vou botar dezembro de 26. Eu tenho ali a opção ali de selecionar se eu estou fazendo anual ou mensal, né? Quando eu clico no 1210, ó, pode ver que some aquela opção. Por quê? O 1210, sim, ele é único. Ah, mas eu tenho um imposto de renda retido lá no 13º. Não tem problema, vai ser recolhido junto com as guias ali do mês. Só o INSS que é separado, por isso que é um envio em separado. Agora o 1210 em dezembro, aí sim é um envio único. Então, depois disso, a gente tem o 1260, né? Comercialização da produção rural para pessoa física. Então, quem tem produtor rural, né? Ele precisa cadastrar essas informações dentro do INDP ali da produção rural e fazer o encaminhamento de um 1260 ali, né? Para fazer os recolhimentos dessa guia. Né? Lembrando que quando é pessoa jurídica, né? CNPJ, o recolhimento disso é via REINF. Produtor rural, pessoa física é DP, é o E-Social, e pessoa jurídica é um envio lá na RINF, né? Então, você fique atento com relação a isso. Então, caso quem trabalhe com produção rural, ele tem que cadastrar essa aquisição da produção rural dentro do sistema, né? Para poder fazer a transmissão junto ao E-Social. Tanto que a gente tem lá uma rotina que a gente faz o cadastramento da aquisição de produção rural. Né? Na dúvida, né? Você sempre pode digitar aqui na árvore, aqui, ó, rural, ó, e ele vai trazer para vocês ó, o cadastro dos produtores rurais e a movimentação, ó, onde eu vou informar a aquisição de produção rural. Vou incluir, e aí eu vou colocar a data da emissão, número de série, filial e tudo mais. Depois a gente tem a contratação dos trabalhadores avulsos não portuários. Então, para quem faz essa modalidade de contrato, né, que contrata trabalhadores avulsos, a gente precisa informar para o E-Social a questão do tempo que eles estão trabalhando lá, o período que eles trabalharam na empresa. Não adianta só encaminhar o 1200 do pagamento. Claro, tem o 2200 de admissão, tem a questão do pagamento ali que está sendo encaminhado, né, no 1200, mas eu preciso também encaminhar o 1270 porque o governo quer saber o período que ele trabalhou dentro da nossa empresa. Mesma coisa, ó. Vou ver aqui, ó. Movimentação, ó, o pagamento para eles, né? Você pode informar o pagamento, como é que funciona, ó. Competência. Pode incluir aqui para eles aqui qual a lotação tributária e os valores, se vocês quiserem. Ou então, ó, vocês vão, aí depois aqui embaixo vocês vão vir e vão lançar a mão de obra. Ó. Aí vão selecionar ali o trabalhador que for e vão exportar, e vão cadastrar o dia, o início e fim que ele trabalhou ali nessa questão da mão de obra dele. Tá? Esses eventos também são enviados para o E-Social, então um complementa o outro, né? Ele complementa o 1200. E aí depois a gente tem o 1280, que era muito usado por causa da questão da desoneração da folha, que agora está tendo a reoneração, né, da folha de pagamento, tanto que a gente até deixa aqui um PDF para vocês acessarem, ó.
que fala sobre a questão da reoneração da folha que está acontecendo gradualmente. Então, antes as empresas tinham a desoneração e hoje tem a reoneração. Para mim fechar o meu e-social corretamente com uma empresa que tem a desoneração, eu vou dizer para essa pessoa vou marcar que ela tem a desoneração e vou dizer se ela é integralmente substituída ou parcialmente e vou encaminhar sempre um 1280, né, para poder fechar a questão da DCTF web dela. Além de eu mandar o 1200, o 1210, antes de mandar o fechamento, eu tenho que encaminhar o 1280 para o governo entender o que está acontecendo e aí lá na DCTF web fazer as cobranças de forma correta, né? Então nunca pode esquecer de fazer esse envio. Essa telinha aqui que eu mostro para vocês, né? Ela está lá dentro do cadastro da empresa, né? Então aqui dentro do cadastro da empresa, ó, acessando o cadastro da empresa, dentro do departamento pessoal, a gente vai ter aqui, ó, desoneração, e a gente vai poder falar, ó, se ela é integral substituída ou parcialmente substituída e formar um percentual de redução. E vão seguir conforme as orientações do governo, né? Com relação a essa parte da remuneração que está tendo ali, tá? E nunca esquecendo, né? Se caso vocês tenham uma empresa, sempre de encaminhar o 1280 para dentro do e-social. E aí, depois disso, nós temos quem? A reabertura, né, pessoal? O que é a reabertura? A gente fez um fechamento junto ao e-social, foi lá, enviou um evento, foi fechado, tá finalizado. Entramos lá no ECAC, lá vimos a guia e encontramos uma divergência de valor, por exemplo. Ou, né, ainda estamos dentro do prazo ainda, né, não chegou lá o dia 15 do mês, a gente já está tudo certinho, se adiantou, e aí a empresa lembrou que faltou de pagar alguma coisa para alguém. E aí vocês vão, bom, ainda dá para fazer uma retificação, porque eu não mandei os pagamentos e tudo mais, e aí vocês vão precisar reabrir uma folha, né? Então, porque vocês fizeram um fechamento, né, de uma folha, vocês vão precisar reabrir ela para poder fazer algum ajuste, né? Então, por exemplo, se eu precisar mandar um 1200 de novo, um 1210, ou um desligamento depois que eu já tenho encaminhado o fechamento, eu vou precisar reabrir essa folha, né? Lembrando que quando a gente vai falar de 13º final, né, a gente também tem uma reabertura separada para ele também. Né? Então, em dezembro, a gente pode ter 2 reaberturas, se for o caso. Quando a gente faz o fechamento, a gente marca o fechamento, marca as opções, salva, né? E quando a gente vai fazer a reabertura, a gente só muda essa questão aqui para reabertura e encaminha o 1298, né? Uma coisa sempre que eu digo, né, tomem muito cuidado, né? Se fizerem o fechamento pelo sistema, façam a reabertura pelo sistema, né? Às vezes eu vejo as pessoas entrando no portal para ver alguma situação, vê que tem uma divergência, já entra lá e faz a reabertura. A partir do momento que vocês façam isso, vocês tiram a comunicação com o sistema, porque o sistema ele entende, ó, eu fiz um fechamento. Então, beleza, tá fechado esse mês. Aí se eu vou no portal e reabro, o sistema não vai mais mandar o fechamento. Por quê? Porque ele já entende que ele já fez esse fechamento. Então ele não vai gerar um novo 1299. Então se eu precisar reabrir, eu tenho que reabrir pelo sistema, né? Aí sim, eu fiz um fechamento. Fui lá e fiz uma reabertura pelo sistema mandando um 1298, aí depois eu posso fazer ele mandar de novo um fechamento que ele vai entender, porque ele sabe, ó, eu fechei e eu reabri. Então eu posso fechar novamente. É bem tranquilo o fechamento, né? Seria encaminhamento do 1298. A gente vai vir aqui em movimentação e vai entrar nessa opção aqui, ó, fechamento e reabertura. Clicando aqui em fechamento e reabertura, vocês vão ter ali a competência que vocês querem mexer, ó, por exemplo, aqui é um exemplo, ó, 3 de 26. Pode ver que a coluna fechamento dela está com, né, um verdezinho, quer dizer que ela está fechada. Se eu quisesse reabrir essa competência, eu entro aqui, ó, fechamento, mudo ela para reabertura. Eu não preciso nem mudar, não mudo nenhuma opção aqui, tá? Eu deixo as opções exatamente igual como foi feita no fechamento. Eu só troco para reabertura, gravo, e aí eu posso encaminhar meu 1298 para dizer para o sistema, para o governo que eu quero reabrir aquela folha. Obviamente, né, quando eu fecho novamente, se eu já fiz alguma declaração tributária, eu tenho que revisar a DCTF Web para ver se não mudou nenhuma coisa, né? Nenhum valor, nem nada. Tem que ajustar as informações lá. Então, sempre que já tiver um fechamento, depois teve uma reabertura com coisas já pagas e declaradas, vocês têm que revisar de novo como é que ficou o fechamento, porque pode ter alguma alteração, tem que fazer uma retificação de guia, por isso que a reabertura tem que ser usada só quando realmente for preciso, tá? E aí depois nós vamos para o fechamento, né? Que é o encerramento da nossa folha de pagamento, vamos dizer assim propriamente. Então, a partir do momento que a gente encaminhou o 1200, encaminhou um 1210 para dentro do governo, um 1280, um 1270, né? Todos aqueles envios ali que a gente tem, a gente vai ter que fechar o mês por social. A partir do momento que a gente faz essa declaração para o governo, aí ele vai começar a movimentar a DCTF Web lá dentro do ECAC para a gente poder gerar as guias. Diferente do FGTS. O FGTS não precisa ter esse fechamento. A partir do momento que eu encaminho um 1200, encaminho lá uma rescisão, ele já vai estar habilitando o FGTS para nós, né? Já o INSS, não, ele precisa ter um fechamento. Lembrando que dezembro também são 2, né? Tanto que a gente vem aqui, ó, se a gente clicar aqui, ó, pode ver ali, ó, tô no mês 5 aqui, ó, não tem nada aqui. Se eu colocar mês 12,
Aí sim, ó, eu tenho 2 aqui, ó. Aí ele vai me mostrar o que eu tenho para transmissão ali, ó. Tanto que, pode ver que eu tenho até diferente um nomezinho aqui na descrição, ó. Anual e mensal. Se eu filtrar, ó, o mensal e o anual. Tanto que a gente bota ali, ó, anual, 13º. De janeiro a novembro, um só. Tanto que se eu botar aqui, ó, novembro, eu não tenho nem a opção de selecionar ali, ó. Ele nem aparece para mim, porque ele só vai gerar um, né? E quando a gente vai fazer um fechamento, aqui que vem o segredo, ó. Movimentação, fechamento. Vamos supor que eu quero fechar o mês de dezembro agora de 26. Incluir. O que eu quero fechar? Se for o 13º, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, 12 de 26. Pode ver que aqui não está ativado, né? Quando eu clicar aqui, ó, no fechamento, ele vai habilitar para nós, ó. E aí ele vai perguntar o que eu quero fechar, se é mensal ou anual. Se eu fizer esse novembro, quer ver, ó, novembro de 26, ó, ele nem dá a opção de selecionar anual. É só em dezembro que eu tenho essa opção. Botei dezembro, e aí eu posso selecionar. Eu quero fazer o fechamento mensal ou anual. Ah, Fabiano, eu quero fazer o anual. Aí eu vou marcar a opção de fechamento e vou marcar o que eu transmiti para o e-social. E é aqui que nós temos que tomar um cuidado. Como é anual, lembra que eu falei para vocês? A gente tem um 1200. Então a gente vai marcar esse cara aqui, ó. Eu tenho 1200. O 1210 eu não vou marcar, porque o 1210 do 13º ele vai junto com a folha. Então ele vai estar responsável no fechamento da folha. Então agora, como é o anual, eu vou marcar só o fechamento, vou marcar a primeira opção e vou salvar. E aí eu tenho o fechamento do 13º, tá? A folha de dezembro, aí sim, né? Aí é como qualquer outra folha no mês mesmo que acontece, ó. A gente vai botar aqui, ó, 12 de 26, vai marcar a opção fechamento, vou deixar como mensal, e aí sim vou marcar aqui, ó, o 1200, o 1210. Aí, claro, se eu tenho 1280, o 1260 eu posso marcar também, o 1270, aí eu vou marcando as coisas à medida que eu achar necessário ali. Ah, lembrando que eu posso marcar também a solicitação da transmissão da DCTF Web. Então, ó, em dezembro, aí sim, na folha, eu tenho que marcar sempre as duas opções, as duas primeiras opções, assim como eu faço durante todo o ano. Já quando é a folha de 13º, aí sim eu marco só a primeira opção para fazer o fechamento. Então, a partir do momento que vocês encaminharam essa informação para o e-social de fechamento, aí sim vocês vão poder entrar lá no ECAC e verificar como ficou a DCTF Web, que aí ela vai estar sendo encerrada, ok? Umas dicas que eu dou, né, é evitar a inconsistência. Sempre dá uma conferida nos envios que se tá tudo enviado, se não faltou nenhum trabalhador. Então, vamos dizer assim, tome esses cuidados na hora de fazer o fechamento da folha, né? Então, antes de enviar o 1299 ali de encerramento, qual é a dica que eu dou para vocês? Vocês podem fazer um evento totalizador. Mandou um 1200, mandou um desligamento, já pode ir lá e tirar o totalizador dentro do sistema. Porque daí no totalizador, a gente vai poder fazer umas conferências para ver como é que fica essas questões. Como é que funciona? Vamos entrar aqui, vamos abrir aqui, ó. Eu venho aqui em movimentações e clico em totalizador. Ele vai abrir essa janela para nós aqui, ó, que é o que ele vai fazer uma verificação do que aconteceu naquela competência. Então eu vou botar qual é a competência e vou dar um aplicar. E aí ele vai fazer um filtro para nós, os trabalhadores que foram enviados 1200, 2299, e vai trazer para nós aqui o valor descontado deles. E aí nós temos 3 colunas aqui, ó, retornado, enviado e folha. Se uma dessas 3 colunas não estiver igual, ele vai grifar essa pessoa em vermelho. Se vocês tiverem uma lista muito grande de funcionários, vocês podem clicar com o botão direito e usar essa opção aqui, ó, somente trabalhadores com diferença de INSS. E aí ele vai filtrar somente aquelas pessoas, tá? Então, como é que funciona essas colunas, né? Eu tenho a folha, o enviado e o retornado. Vamos fazer assim uma simulação hipotética. Vamos supor que a pessoa tem um desconto de R$ 100 de INSS. Então, quando a folha dela no sistema tem R$ 100, o que eu mandei para o e-social dizendo que tem R$ 100 e o que o governo encontrou pelas minhas configurações de rubricas foi R$ 100. Opa, perfeito. 3 colunas iguais, então fechou. Tá? Agora vamos supor que na folha eu tenho R$ 100, eu mandei R$ 100, mas o retornado vem diferente. Vem o 110 ou vem o R$ 90. Opa, aí eu tenho uma diferença. Alguma rúbrica está com alguma tributação incorreta, me gerando essa inconsistência. Onde no sistema e no que eu mandei tem um valor, e o que o governo encontra é outro. E aí, aqui no lado, até a gente tem uma base aqui, né? Que vai trazer o valor da base de INSS, e aí vocês podem entrar lá ou puxar uma analítica e pegar essa base menos a base de INSS e ver qual o valor de diferença. Dependendo do valor, às vezes é uma rubrica de cara, vocês batem o olho e já encontram ali, vocês têm que verificar como é que está a tributação daquela rubrica para transmitir ela para o e-social, aí tem que tomar cuidado. Tem que arrumar a rubrica, se for o caso, né? Se for a questão da parte de e-social,
transmitir ela no 1010 e aí depois reenviar a folha novamente para tirar um novo totalizador e ver se foi acertado aquele valor. Tá? Eu tenho agora aqui 110 na folha, eu tenho 100 no enviado e 100 no retornado. E tá vermelho. Por quê? Folha tá 110. Provavelmente alguém entrou na folha, depois de já enviada, e mexeu nos valores da folha. E aí a coluna folha, que é o que está no sistema, não bate com as outras duas colunas. Então eu preciso reenviar essa folha também para o E-Social. Desconfiem sempre de rubricas novas que foram alteradas, né? Foram criadas há pouco tempo. Ah, Fabiano, apareceu só 2. Eu tenho 50 funcionários e 2 apareceu assim. Opa, o que esses 2 têm em comum e diferente dos outros para poder ter ficado em vermelho? Eles receberam alguma coisa diferente? Eles tiveram uma folha diferente nessa competência? Então sempre se perguntem isso na hora de fazer a verificação para poder encontrar aonde está essa diferença dentro do sistema. Tá? Também temos a questão das empresas sem movimento. Lembrando que o E-Social tem uma normativa que informa que desde 23, se não me falha a memória, a partir de uma vez que é informado que a empresa é sem movimento, ela fica sem movimento para o governo até ela voltar a ter movimento. Ou seja, não precisa ficar declarando ela mensalmente que ela está sem movimento. E para o E-Social não existe sem movimento de filial, porque ele olha o CNPJ raiz, ou seja, ou é todo o CNPJ sem movimentação, e também não tem um sem movimento para 13º, como a gente fazia a CFIP 13 para poder fazer de zerado, né? Como é que faz, então, um sem movimento? Vocês têm que ter pelo menos 1.000 cadastrado, pelo menos o S1000 tem que ser mandado. Se mandar só o S1000, aí você já pode vir aqui, ó, movimentação, fechamento e reabertura, incluir, e aí vocês vão dizer, a partir de que competência que ele está sem movimento? Ah, vai ser a partir da competência 5. 5 de 26, eu marco a opção fechamento, eu não marco nenhuma opção aqui, e venho aqui embaixo e já coloco aqui, ó, 5 de 26, e gravo. Então, quando eu mandar essa informação aqui para o governo, ele vai entender que essa empresa está sem movimento a partir do mês 5. A partir do momento que eu mandei isso para o governo, vamos supor, mandei agora no mês 5, fica sem movimento até ela vir contratar alguém ter movimentação. Aí sim, se parar de novo, eu tenho que mandar o sem movimento. Mas a partir de uma vez enviada, eu não preciso ficar enviando todo mês, que nem a gente fazia uma CFIP zerada, coisa assim, né? Não precisa. Ah, uma coisa muito importante que eu vejo muito acontecer também, tá? Às vezes a empresa vai ficar sem movimento, né? Ela tem um sócio, a empresa você tira o Prolabore, tá? É uma empresa pequena lá, tem só retirar de Prolabore. Aí agora no mês 5, o Prolabore vai encerrar, ele não vai mais tirar Prolabore. Então eu vou lá e boto uma data fim, ele nem vai gerar folha para ele si mesmo. E mando um 2399 dizendo que ó, a partir do mês 5 ele está encerrado. O mês 5 ainda não é sem movimento, porque houve esse encerramento mesmo sem valor. O sem movimento só vai ser aceito a partir do mês 6. Porque no mês 5 eu encaminho 2399 com valores zerados para dizer que houve encerramento dessa pessoa sem vínculo. Então, se tiver uma empresa sem movimento, vocês precisam garantir pelo menos o S1000 e aí você já pode partir para o fechamento. Se quiser mandar o 1005, as rubricas e o 1020, pode mandar, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai impedir. Mas se vocês não quiserem mandar essas informações agora, pelo menos já querem fazer o sem movimento, aí vocês já podem então fazer esse encaminhamento ali o quanto antes, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, né, que já está disponível para usabilidade também, é a questão de importar o XML do E-Social. Então, o que acontece? Lá no portal do E-Social, vocês podem solicitar o XML de uma empresa e importar para dentro do sistema de vocês, e aí com isso ele vai trazer o cadastro de empresa, o cadastro de funcionário e as folhas de pagamento. Aí depois basta vocês fazerem uma revisão dos dados que foram importados, né, verificando o que faltou, algum detalhezinho, arrumar, e aí poder já gerar as folhas. Com isso já vem incluído no portal, com a matrícula do outro sistema, já vem tudo pronto. Como é que vocês fazem essa solicitação? Aí que vem o segredo, tá? Vou abrir aqui o navegador para vocês. Lá no portal do E-Social, tem isso aqui, ó. Como solicitar os arquivos. Vocês têm que entrar no portal do E-Social, e aí vocês vão entrar na opção Download Solicitações. Aí vocês vão usar a primeira opção. Todos os eventos entreguem em um determinado período. Quando vocês clicarem nessa opção, ele vai perguntar o mês de início e o fim do mês. Aí é que vem o segredo, tá? O governo não libera períodos longos. Vocês têm que selecionar mês a mês. Então, por exemplo, eu sou um escritório, né? Estou adquirindo um cliente novo e esse cliente já está sendo enviado para um outro escritório. Vocês podem então vir nessa opção aqui do governo. Aí vocês vão poder entrar nessa opção aqui e aí vocês têm que ver quando essa empresa começou a ser transmitida para o E-Social. Vamos supor que essa é uma empresa do Simples, ela começou em janeiro de 19, então vocês têm que solicitar de janeiro de 19 até a competência atual, que daí com isso vai vir todas as informações, cadastro de empresa, cadastro de funcionário, vai importar as folhas de pagamento, que pode ser usado depois para usar em média de rubricas, na hora do pagamento de férias, 13º, então é bem importante, só que funciona desde que vocês solicitem desde o primeiro mês
até o mês atual. Tá? Nunca. Mas eu comecei a ter funcionário só agora em 24. Mas os envios iniciais da empresa, as rubricas, o cadastro da empresa está tudo em 2019. Então tem que solicitar de lá até agora. Tá? A não ser que a empresa começou depois realmente o seu CNPJ, aí tudo bem. Mas caso contrário, é sempre desde o primeiro envio do e-social até agora. Faz essa solicitação pelo site deles, e aí depois vocês vão entrar de novo aqui nesse menuzinho aqui, ó, download, e vão clicar na segunda opção, consultas. Quando vocês clicarem nessa opção de consultas, eles vão ter essa opção aqui, ó, todas as solicitações registradas, clique em consultar, e aí ele vai mostrar essa telinha aqui para vocês aqui, ó. E aí vai ter esse quadradinho aqui que vocês podem clicar e baixar o lote de XML daquela competência. Então, tipo, que ele vai dizer ali, qual a sei lá, eu solicitei em janeiro de 2019, ele vai pegar tudo que foi enviado em janeiro de 2019 e vai estar dentro desse arquivo aqui. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer essa solicitação, vão baixar esses arquivos para a máquina de vocês, aí ele vem tudo em .zip, tá tudo compactado. Aí vocês extraem isso numa pasta, não precisa botar em ordem nem nada, só joga tudo dentro de uma pasta, o XML dessa empresa que vocês solicitaram, e aí com isso, dentro do sistema, vocês têm uma tela, que aí vocês vão poder fazer a importação. Detalhes importantes, tá? Quando vocês fazem aquela solicitação lá no site, eles podem levar de 24 até 48 horas para disponibilizar o arquivo para baixar. E o arquivo fica disponível por 7 dias. Tá? Então, por exemplo, solicitei o arquivo hoje, dia 12. Aí, dia 13, lá pelo dia 14, me disponibilizaram o arquivo. A partir desse momento que eles disponibilizaram, eu tenho 7 dias para baixar esse arquivo. Se eu não baixar, eles vão limpar, e aí eu tenho que fazer uma nova solicitação para o site de novo. E aí vocês vão poder fazer a importação dos dados do e-social. Vou até abrir a telinha aqui para vocês, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Está, por exemplo, XML, ó. E aí vai ter a opção aqui, ó, importação de XML. Clica aqui, e aí vai ter aqui, ó, abrir pasta. Aí ele vai abrir as pastas do computador de vocês. Vocês selecionam a pasta onde está todos os XMLs e clica em selecionar. Quando vocês fizerem isso, ele vai ler todos os XMLs, por isso que eu falei que não importa a ordem, o sistema controla isso, e aí ele vai mostrar aqui para vocês o CNPJ da empresa e um sinalzinho de mais, que aí vocês conseguem ver todos os reviews, todos os arquivos, o 1000, 1005, o 1200, o 1210, o fechamento, o 2200, as férias, tudo, o 2300, tudo vai aparecer para vocês aqui. Aí vocês só clicam no botão importar e aí deixa o sistema trabalhar. Claro que enquanto ele estiver fazendo essa importação, esse sistema, nessa aqui que eu estou trabalhando, eu não vou poder usar ele porque ele vai estar fazendo a importação dos dados. Aí ele vai cadastrar a empresa, vai cadastrar os funcionários e vai cadastrar as folhas de pagamento, tá? Então tome muito cuidado com relação à solicitação. O passo mais importante é a solicitação. Quando vocês forem solicitar aqui no portal, né, sempre solicitar desde o primeiro envio até o envio mais atual. Solicitou isso, assim que o governo disponibilizar, baixa para a máquina de vocês, descompacta dentro de uma pasta, entra nessa tela do sistema, vai aqui em abrir pasta, seleciona a pastinha e aí ele vai listar aqui para você a empresa, todos os XMLs que ele encontrou, e aí você clica em importar e ele vai cadastrar. Depois que ele concluir, ele vai abrir um histórico para vocês de inconsistência que ele possa ter encontrado, coisas que vocês vão precisar ajustar, e aí vocês só vão entrando nos cadastros de empresa, funcionário, faz uma revisão, vê se tem alguma coisa que vocês ainda queiram desejam colocar, e aí você já consegue fazer cálculo de folha, transmissão de social. Hoje, se vocês trazem um cliente para vocês, vocês têm que cadastrar a empresa, tem que cadastrar o funcionário, tem que ir lá na telinha do e-social, gerar a transmissão, como a gente falou já no webinar passado, né? Faz a geração, aí ele fica como aguardando envio, tem que ir lá no portal, pegar a matrícula, pegar o recibo e botar como incluído. Quando vocês fazem a importação, isso já vem tudo junto, tá? Então, é uma maneira de facilitar para vocês, né? Quando vocês estão trazendo algum cliente novo, essa questão da importação. Está disponível para vocês ali poderem usar, tá? Então, né, o site oficial do e-social, né, como eu disse já em todos os webinars, fiquem sempre atentos a esse portal deles. Lá vai ter as notícias, o manual, o layout, tem perguntas e respostas. Toda e qualquer alteração do governo vai estar sendo publicada lá, então acompanhem lá o portal do e-social. Sigam a DataSemp nas redes sociais, né, para ficarem atentos aos nossos próximos webinars. Lá no YouTube já tem os vídeos das outras videoaulas, outros webinars também estão gravados lá. Então, eu agradeço, pessoal, a atenção de vocês. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima, tá, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.